Pessoal, um grande prazer estar fazendo esse vídeo. Esse é o quadro Construindo o Futuro, no qual eu converso com líderes de mercado, aqueles caras que nos inspiram, que têm uma grande mensagem a nos passar. E hoje eu estou com um grande amigo meu aqui, com muita honra, César Taurion. Além de um grande amigo, é um sócio meu. Nós estamos construindo, moldando o futuro em conjunto. Então, César, é um grande prazer recebê-lo aqui em casa. Você é um cara hiper especial, é um cara que influenciou gerações. Eu lembro que eu comprava livros seus há muitos anos atrás, então pode ter certeza que grande parte do sucesso que eu tenho hoje é devido a você também. Obrigado, César, por você estar aqui e também fazer essa grande apresentação com a gente, essa grande entrevista. Pô, Vinícius, muito legal o que você falou, eu fiquei aqui comovido. Você exagerou um pouquinho, né? Com a papo de amigo é assim, né? Sempre um exagero aqui, outro ali. Mas legal, ótimo estarmos juntos aqui na sua casa. Foi um prazer estar aqui com você, um prazer mesmo. Muito bom, César. César, eu tenho aqui algumas perguntas. Daria para a gente ficar aqui, né, César? Umas 10 horas conversando. Mas eu selecionei algumas perguntas que são perguntas que eu acho que vai ser bastante importante para quem ainda não conhece o César, conhecer a história, inspirar. Eu tenho certeza que essa entrevista ela vai inspirar muita gente e inspirar muitas gerações. César, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, começando aqui as nossas perguntas. Você é um cara que inspirou o mercado bastante, você é um cara que já construiu bastante coisa pelo mercado, criou uma autoridade, hoje é uma das principais vozes de inteligência artificial do Brasil. Como é que você construiu a sua carreira, César? Como é que você hoje, dessa autoridade, de um cara que é surfista, e você é as pessoas não sabem aqui, mas eu quero ouvir um pouco do César. Como é que você, César, de um cara carioca, surfista, como foi essa história toda, César? Quem é o César Taurion? Tá aí uma boa pergunta, não sei se eu teria a resposta, mas foi uma carreira construída ao longo do tempo, né? E os tempos de surfista já foram, mas talvez isso tenha me ajudado bastante. Eu sempre gostei de esporte, eu sempre gostei de desafios. Fiz surf durante bastante tempo. Cheguei a disputar alguns campeonatos amadores, obviamente. Nunca fiquei entre os primeiros, mas estava ali brigando. E de repente peguei algumas boas ondas. Infelizmente nós não tínhamos o smartphone, então as fotos são raríssimas. É uma pena. Mas enfim. E eu entrei na área de tecnologia até por acidente, não era o meu objetivo inicial. Minhas duas primeiras tentativas foi na aviação, acabou não dando certo por problemas de miopia, e também na música. Eu tentei com uma banda de rock, a gente seguir carreira musical. Só que aí era falta de talento, não deu pra frente. Mas você cantava ou tocava? Eu tocava contrabaixo, baixo eletrônico. E fizemos alguns shows em vários locais, no Rio de Janeiro, né? Em clubes, em festinhas, era muito comum ter shows em festas, na época dos Beatles, Rolling Stones e assim por diante. Mas depois vimos que não daria certo porque faltava aquele algo mais. E um professor fazia economia, eu fiz economia posteriormente, que eu fiz o mestrado em ciência da computação, mas na época eu fazia economia. E um professor me mostrou um mainframe, um computador. Que legal. E eu achei, porra, que coisa legal isso aqui. E ele mostrou uma coisa interessante, era um programinha que jogava na impressora, plotava na impressora, basicamente uma trajetória de um míssil sendo lançado com uma aeronave. Você definia algumas coordenadas e ele traçava essa trajetória. Eu achei fantástico, falei, pô, que negócio legal, vou entrar nessa. E aí dei uma pivotada, não era mais piloto, não era mais músico, e sim, entrei na área de computação. E de lá para cá, o tempo foi passando, as coisas foram mudando, e eu procurei sempre, e até hoje procuro estar antenado, e cheguei onde cheguei. Muito bom, cara, muito bom. E chegou longe, né, cara? Porque, olha, você motiva todo um público. E ainda pegando esse tema da motivação, o que te motiva, cara, a ir mais longe? O que te motiva, César, a poder hoje tendo uma carreira de sucesso, tendo toda uma autoridade no mercado? O que te motiva hoje a fundar uma nova empresa, fazer as coisas acontecer? Da onde vem essa garra? O que é essa vontade que está dentro de você?
Eu não tenho uma resposta exata, né? Uma é inquietude, eu gosto de fazer as coisas. Segundo, eu nasci numa família que sempre me incentivou a fazer isso. Meus pais sempre foram muito desbravadores. E também é porque a gente está vivo. Se a gente está vivo, a gente quer fazer mais alguma coisa, quer provocar que seja uma pequena mudança no mundo através de uma empresa, através de alguma ideia que você coloque. Sim. Então eu não vejo assim uma razão específica, mas talvez essa combinação de inquietude, um ambiente familiar que propiciou isso, me incentivou, e a vontade de fazer coisa, porque a gente está vivo. E por estar vivo, tem que estar fazendo coisas diferentes, criando desafios para, de alguma forma, vencê-los, e depois ver outro, e assim por diante. Acho que é isso que me motiva, o fato de estar vivo e querer continuar vivo fazendo coisas. Como foi essa sua trajetória profissional, César? Como foi esse seu caminhar e quais principais lições você teve nesse processo? Quando a gente fala em carreira, né, é interessante porque eu comecei como programador COBOL, uma linguagem que a maioria das pessoas, para saber, ainda é usado em COBOL, mas tem que ainda estudar. É usado. Tenho amigos que programam em COBOL. Né? Nada como arqueologia, paleontologia, talvez, mas ainda tem muita gente usando COBOL, né, o sistema de conta corrente de vários bancos e assim por diante. Mas ao longo do tempo eu fui mudando, não apenas em programação, e teve uma vez, uma determinada ocasião, que eu cheguei à conclusão que a parte técnica era interessante, mas não era que fazia diferença nas empresas. Fazia diferença é saber onde aplicar aquela tecnologia. Antes eu estava muito envolvido na tecnologia. Meu mundo era ali, um mundo nerd. Eu me lembro que na época dos mainframes eu entrava no código-fonte do sistema operacional e cheguei a identificar alguns erros no sistema operacional da IBM, mandei carta para a IBM. Que legal. Mas depois eu vi que não era isso que me motivava, nem isso impactava o negócio. Sim. Quando eu fui falar com um diretor na época, olha, encontrei isso, aquilo, ele falou, e daí? O que é que isso vai mudar pra gente? Mexe ponteiro aonde? Mexe ponteiro aonde? Pô, faz uma coisa mais decente. Eu fiquei extremamente frustrado, mas aí aprendi a lição. Falei, pô, espera aí, eu estou super empolgado com isso, mas qual o resultado desse negócio? O que isso está provocando lá na ponta, na organização? O que isso provoca de mudanças? Aí eu comecei a olhar mais a tecnologia como alavancadora de negócios. Tá. Eu me lembro que na minha carreira nós acabamos fazendo, ao longo de várias etapas, coisas bem diferenciadas que eu acho legal. Por exemplo, hoje nós falamos muito na computação pessoal, temos até o smartphone. Eu me lembro que na primeira empresa que eu trabalhei, nós trabalhávamos com mainframes e terminais. E não havia computação pessoal. Sim. Mas tinha uma linguagem de programação chamada Mark IV, que era uma linguagem muito fácil de usar, um gerador de relatórios muito, muito simples de usar, através de formulários pré-elaborados e assim por diante. E o que nós fizemos? Nós pensamos o seguinte, pô, espera aí, nós temos estagiários que estão começando a carreira, melhor os estagiários entenderem um pouco do negócio, entenderem tecnologia. Nós colocamos estagiários em todos os setores da empresa para ser a computação pessoal. Então o seu executivo tinha o seu estagiário, que era o computador pessoal dele, que escrevia os relatórios, ou pedia os relatórios que eles estavam solicitando. Isso criou uma maneira diferente da empresa trabalhar, mesmo com relatórios em papel. Você conseguia ter relatórios rápidos, que à noite eram relatórios relativamente pequenos, sumarizações ou outro tipo de cruzamento de informações, mas coisas que antes não conseguia nos sistemas tradicionais. Então, foi a ideia da computação pessoal com uma pessoa. Eu posso dizer que era a computação pessoal. Isso nós estamos falando no final dos anos 70, e início dos anos 80. E essa chave que você falou, só pegando um gancho, você falou que você foi muito provocado nesse momento em poder conectar o que você estava desenvolvendo com a demanda real de negócio, que ponteiro mexe. Você acredita que essa sua trajetória da carreira também foi muito impactada em torno desses pensamentos, de sempre ter que conseguir garantir que ponteiro mexe, qual é o resultado que eu vou gerar realmente para as companhias?
foi isso que mudou minha carreira, porque eu saí do nerd para usar a base tecnológica de conhecimento, que me dá uma visão, eu acredito, um pouco mais consistente do que é a tecnologia, mas me preocupar principalmente como é que a sociedade é impactada, como é que a empresa é impactada, como é que os números da empresa são impactados. Isso é que levou a minha trajetória profissional a mudar, de ser técnico para, eu diria, ter essa visão de negócios. Então foi aquela chamada, foi aquela digamos, aquela gozação daquele executivo, que eu parei e pensei, pô, ele tem toda a razão. Sim. O que eu estou fazendo não representa nada lá para a empresa. Era uma coisa que eu gostava, mas que não trazia nenhum retorno para a organização. Eu falei, pô, mas espera aí, eu estou aqui para fazer alguma coisa que traga retorno para a organização, não para me divertir. Se eu puder juntar os dois, ótimo. E aí o que eu fiz? Diminuí o nível tecnológico e me aprofundei mais no nível de negócio, mantendo um certo equilíbrio para não falar besteira, mas ao mesmo tempo não ficar preso na tecnologia, na armadilha da beleza tecnológica. A gente acaba mergulhando, vai se aprofundando, depois tem dificuldade de subir a superfície. Sim. Você fica lá embaixo, fica perdido lá embaixo. E você teve passagens por empresas como PwC, a própria IBM, fundou agora comigo a Redcore, fundamos juntos essa companhia. A sua trajetória nesse mercado, quais foram os grandes aprendizados que você teve para que você conseguisse construir essa autoridade que você tem hoje, ser uma pessoa querida pelo mercado que você é? O que uma pessoa que está vendo isso, que está construindo sua carreira, ou que já tem uma carreira madura, qual dica você poderia dar para essa pessoa? Eu acho que a minha experiência foi muito baseada em olhar as coisas, entender e tentar fazer coisas, né? Então eu trabalhei em grandes corporações que me deram um aprendizado fantástico. Fiz negócios, empreendi negócios em setores diferentes. Teve uma vez que com mais 2 sócios nós fizemos uma empresa de treinamento focado no ambiente mainframe, na época era mainframe. E na época nós competimos com a IBM. A IBM oferecia treinamento gratuito, o nosso treinamento era pago. E nós tínhamos clientes. Por quê? Era alta qualidade. Inclusive, na época não se trabalhava com PowerPoint, mas trabalhava com aquelas folhas disso lá, transparência. Não me lembro mais do nome, transparência. Contratamos uma desenhista para fazer transparências engraçadas, animadas. Que legal. Então a gente criou todo um ambiente de curso bastante lúdico. Sim. Deu bastante certo. Mas depois, um grande aprendizado. Houve um certo desajuste na sociedade, aí a sociedade acabou. Depois teve uma experiência também muito interessante. Eu fui convidado e participei de um processo de criação de uma publicação chamada Developers Magazine. Que legal. Nós tivemos cerca de 25 números. Fizemos o 2º aniversário, mas também depois terminou. Eu não me lembro as razões, não foi por briga de sócios, não, foi por outras razões. Questões mercadológicas. O mercado mudou muito de revistas e tudo. E também encheu o saco. Né? Encheu o saco. Mas a revista ficou legal e eu fiquei muito feliz, que acho que foi o ano passado, retrasado, eu por acaso entrei no Mercado Livre, não me lembro que eu estava pesquisando, não era especificamente isso, e vi alguém vendendo a coleção inteira da Developers Magazine. Que legal. Que legal. Olha, o cara vai cobrar uma grana, hein? Pois é, ficou realmente histórico. Mas tudo isso foram erros e acertos que foram moldando. Sim. Então, ao longo do tempo, as horas de voo vão te permitindo ter mais sensibilidade do que fazer e do que não fazer. Você não vai acertar sempre, mas você já diminui razoavelmente a sua margem de erro. Você vai continuar errando, mas diminui a margem de erro. Então, hoje, eu acredito que essas horas de voo já me deram uma experiência para não acertar tudo, senão eu estaria rico, bilionário, mas para mitigar um pouco os erros, ou reconhecer os erros antes que eles realmente se tornem grandes e incontornáveis. Muito bom. E César, a gente vê você, um top voice no LinkedIn, falar bastante sobre, atualmente, inteligência artificial, mas quem nessa jornada, e você influencia muita gente, mas quem nessa jornada te influenciou?
Quem foram as pessoas marcantes ou mesmo figuras de mercado que influenciaram você? Como pessoas, eu diria que meu pai e minha mãe, né? Meus pais, eles sempre tiveram um foco em fazer coisas diferentes. Isso me permitiu viver assim num ambiente que questionasse as coisas. Sim. Então isso foi como pessoa, assim. Agora, teve algumas pessoas que eu não conhecia, mas que me influenciaram pelas suas ideias, seus pensamentos. Eu diria que dois foram muito marcantes. Um foi o Isaac Asimov, com seus livros, muitas vezes de ficção científica, que me lembro que me abriu os olhos para pensar de forma diferente. Sim. Me lembro que nessa época nós tínhamos uma casa de praia, e eu andava na praia lendo os livros dele, né, à noite, e no dia seguinte ficava a praia deserta, ficava imaginando andar na praia e imaginar como seria viver num planeta com 2 sóis, né? Como é que seria viver num planeta gêmeo, com outro planeta circulando próximo, em vez da Lua, um outro planeta bem próximo? O efeito maré, como é que isso seria? E assim por diante. Então essa maneira que ele me permitiu pensar de forma diferente, sair da caixa. Eu diria até jogar fora a caixa. Pô, esquece a caixa, olha de forma diferente o que acontece. Isso me ajudou muito na carreira profissional. O outro foi o Carl Sagan também. E eu me lembro que eu e meu pai, a gente chegou a comprar um telescópio, a gente curtia muito astronomia, era uma casa assim de campo, meio deserta. Então ficávamos olhando as estrelas e vendo essa imensidão do universo. Isso mostra que você não tem limites. Puxa vida, você pode alcançar muita coisa. Talvez seja inatingível, mas pelo menos você tem algumas ideias. E aí você questiona coisas, porque quando você olha, por exemplo, para o céu, você não olha o presente, você olha o passado. Porque aquela luz está chegando àquela estrela, por exemplo, há 2.000 anos-luz, ela saiu de lá da estrela há 2.000 anos. Você está olhando para o que era a estrela há 2.000 anos. Pode ser que hoje ela não exista mais. Perfeitamente. Mas então digamos, olhar o passado, o presente e pensar no futuro, isso acabou moldando a minha maneira de pensar. Você acha que a ficção, a questão de olhar para a astronomia, você acha que isso ajudou também o seu poder criativo? E você acha que o seu poder criativo hoje ele foi muito beneficiado em virtude dessas vivências que você teve no passado, o telescópio com seu pai, todas essas questões? Eu creio que sim, porque te obriga a pensar de forma diferente. E você falou uma coisa legal, Vinícius, o futuro, o presente e o passado. Eu também gosto de estudar o passado, paleontologia, por incrível que pareça. Né? Eu li muito, já deve ter lido uns 8 ou 10 livros sobre dinossauros, aí você aprende muitas coisas. Eu me lembro que quando o Jurassic Park apareceu em 93, me chamou a atenção. O que a ciência provocou através da tecnologia, mudanças na paleontologia, é radical. Então, por exemplo, o Velociraptor que a gente vê no Jurassic Park, aquele monstro, hoje a ciência já sabe que ele é do tamanho de um peru cheio de penas, é totalmente diferente daquilo. Então, você olhar o passado e trazer para o presente são coisas interessantes, e olhar para o futuro e trazer para o presente, você acaba concatenando e criando aí uma mistura que acaba saindo, como você falou, da caixa. Pô, espera aí, vamos pensar de forma diferente. Todo mundo está pensando assim, mas será que tem que ser assim? Exato. Se todo mundo continuasse pensando da mesma forma, a gente estaria sendo o centro do universo e todo mundo girando, os planetas girando em torno da Terra, e não é. A gente não teriam feito tantas coisas que a gente na sociedade fez. Não teriam inventado, entre outras coisas, porque a gente está usando aqui a internet e o smartphone. Perfeitamente. Então as pessoas que foram inquietas, né? E falar nisso, Steve Jobs, uma pessoa que pela biografia dele não deveria ser uma pessoa das mais simpáticas, mas ele provocou mudanças. Sim. O smartphone hoje mudou a sociedade, mudou os hábitos. A gente tem hábitos diferentes que nós tínhamos há 10, 12 anos atrás. Perfeitamente. Por causa do smartphone. Como é que você vê esse poder criativo? Como é que uma pessoa hoje consegue potencializar sua criatividade? Hoje, como é que você publica muito, escreve bastante, estuda muito e consequentemente você é um cara muito criativo. Mas uma pessoa nesse novo mundo da inteligência artificial, como é que você vê que uma pessoa ela pode cada vez mais sair da caixa? Ela pode potencializar, pode desenvolver habilidades criativas?
A criatividade é inerente a todo mundo, é criativo, né? Nós temos cérebro exatamente para ser criativo, para ter imaginação, coisa que a máquina obviamente não tem. Agora, depende de nós queremos usar esse poder. Sim. Se eu me tornar mediano, não é legal, porque vou usar as tecnologias. Sim, temos que usar a tecnologia, mas para nos potencializar, não para substituir a nossa tarefa. Se eu terceirizar toda a minha atividade com a tecnologia, eu sou facilmente substituído por uma máquina. Qual a minha diferença em relação, por exemplo, à inteligência artificial? Criatividade, imaginação. A máquina não consegue imaginar, ela tem aquele universo e trabalha em cima daquele universo de aprendizado. Nós podemos pensar no que aprendemos e jogar coisas diferentes. Se eu jogar uma coisa completamente diferente, será que não pode ser pensado dessa forma? Daí que nós vimos, por exemplo, a teoria da relatividade de Einstein, que ele pensou de forma diferente. Não era o que todo mundo seguia. Ele pensou de forma diferente. Gerou uma onda de choque? Gerou uma onda de choque que permitiu tudo que a gente está tendo hoje aqui. Sim. E é apenas um dos exemplos. Vários outros aconteceram ao longo do tempo. As mudanças tecnológicas foram provocadas por pensar diferente. O uso da eletricidade, o próprio telégrafo, o avião e assim por diante. Mas será que eu preciso balançar as asas para voar? Perfeitamente. E viu-se que não era necessário balançar as asas. Vamos fazer diferente. Vamos voar, não balançar as asas. O meio que o animal, a ave, tem para voar é através do balançamento, balançar as aves. A gente não tem isso, a gente não consegue balançar, né, e voar. Então, como é que a gente substitui esse movimento das aves de outra forma? Então, foi uma maneira de pensar diferente. O objetivo era voar. Então, quando a gente pensa em criatividade, o que eu quero fazer? É isso. Mas eu tenho que fazer exatamente como é feito, ou eu posso pensar de forma diferente para chegar naquele objetivo. Talvez um caminho alternativo, um caminho mais curto. Então, isso que é exercitar a criatividade. Muitas vezes a gente tem que assumir riscos, né, cara? A gente estava falando muito também sobre o papel do líder recentemente, né? Porque você às vezes pode não ser líder de uma empresa, mas você é líder da tua carreira. Então você, em determinados momentos, tem que correr risco, tem que, em muitos momentos, você não vai ter a resposta para tudo, mas você vai falar, cara, eu vou em frente, eu vou estudar, eu vou fazer, eu vou tentar algo novo, né? Eu vou tentar ser criativo nesse momento. Mas César, pegando aqui a sua história, quais foram os principais desafios que você acredita que você passou e o que você fez para superá-los? Talvez uma pessoa que está vivendo isso também, é um desafio e ela está com dificuldade de superar. Como é que você superou os seus maiores desafios? Bom, eu vejo que desafio a gente sempre tem na vida, né? Você falou aí em termos de coisas diferentes e tudo. Eu me lembro de um fato marcante. Na época a gente trabalhava muito com mainframes e estava se começando a falar em redes locais, Local Area Network. E não me lembro exatamente como, eu sei que eu estava começando a estudar e teve um desafio, se eu não me engano, na empresa, alguém que me pediu, olha, você pode falar uma palestra, pode dar uma palestra sobre esse assunto? Eu mal tinha começado a falar, mas vou. Sim. Mas para mim falar que vou dar não é chegar e falar qualquer besteira. Aí mergulhei, fiquei uns 2 ou 3 meses mergulhado e aprendi bastante, usei, pratiquei, e a partir daí eu consegui dar a palestra. Então eu vejo que eu não conhecia a tecnologia, estava habituado ao mainframe, era uma maneira de pensar diferente, ligação de microcomputadores, né? Mas me abriu um novo mundo. Falei, que legal, dá para fazer muito mais coisas e assim por diante. Então eu sempre busquei tentar alguma coisa que eu não sabia e tentar passar por essa coisa e ir para frente. Por que a gente consegue fazer isso? Se eu conseguir, todo mundo consegue. Eu não sou melhor que ninguém. Eu sou uma pessoa comum, como qualquer outra. Nasci exatamente igual. Mas basta ter a vontade de fazer. E não é piegas, ter vontade de fazer. Dá para fazer. Principalmente quem está trabalhando numa área como a tecnologia, vamos voltar aqui ao mundo da tecnologia. Hoje a gente tem muitos recursos computacionais disponíveis. Tem muito material disponível. Sim. Na época que a gente trabalhava com mainframe, existia um manual chamado Princípios de Operação, Principles of Operation, que era raríssimo. Aí uma vez, eu e 2 colegas conseguimos
ninguém vai usar isso, porque já foi há muito tempo, mas furtivamente entrar na biblioteca da empresa e, digamos, pegar emprestado esse manual, que era uma raridade. Era uma raridade. Aí passamos dias devorando o manual. Coisa que hoje não precisa. Sim. Né? Você faz uma busca no Google, ou o que é pior, às vezes você pega um chat GPT, ele dá umas coisas certas e outras coisas erradas, mas, enfim, facilita bastante. Eu quero dizer que facilita bastante. Mas então o desafio é isso, você tem que buscar metas e você alcança essas metas. Ah, quero chegar lá e vou chegar lá. Quero chegar mais adiante e vai chegar mais adiante. Dá para fazer isso. Tem coisas que não consegue. Por exemplo, futebol de areia. Eu joguei futebol de areia, mas eu sou baixinho, então jogava na ponta direita, porque eu era rápido e conseguia ser ágil. Então eu conseguia receber a bola, ir até a linha de fundo e fazia o cruzamento. Levava muita porrada, né? Porque vinha aquele zagueirão em cima. Mas eu não ia jogar no meio de campo, nem ia jogar na defesa, porque eu não tinha altura para isso. E nunca joguei basquete também, exatamente pelo mesmo motivo. Então você sabe as suas limitações. Mas fora isso, você vai em frente. E vai em frente e consegue. Nada impede. Você acha que você é um cara que fala muito bem, né? Se expressa muito bem, tem uma grande presença de palco. Você acha que o desenvolvimento da sua oratória foi importante para você poder chegar onde você chegou? Eu acho que duas coisas me ajudaram muito. A primeira é, eu gosto de escrever. E escrever é muito bom porque para você colocar uma página publicada, você tem que ler pelo menos umas 15, 20. E É verdade. Tem que sintetizar isso. Sim. Ao sintetizar, você cria a sua história. Você consegue pegar algo complexo e colocar de uma forma mais simples. Você leu muito e disse, agora como é que eu pego 20, 30 páginas e coloco em uma página? Isso facilita na maneira de dialogar com o público. Aí também um pouquinho da banda de rock, né? Você tinha que ficar ali na frente da plateia, todo mundo te olhando, aí você tinha que... Né? Claro que tomava umas e outras para ficar mais tranquilo. Mais solto, mais tranquilo. Sim. Mas isso me ajudou. Então, o domínio do assunto, que me permite até improvisar. Sim. Isso porque a pior coisa é você entrar numa apresentação decorando, né? Sim. Então, domínio do assunto. No início, eu tive que aprender sozinho. Então, eu descobri que os primeiros minutos eram decisivos. Você tinha que ganhar nos primeiros minutos. Ganhar nos primeiros minutos. Então, eu treinava esses primeiros minutos. Depois eu deixava solto. Não queria decorar a palestra. Sim. Eu sabia falar primeiro minuto, mais ou menos bonitinho, para depois improvisar. E essa improvisação acabava dando certo. E uma outra coisa que eu aprendi também, e depois eu li que era isso que tinha que ser feito, era você tentar identificar algumas pessoas na plateia que concordassem com você, isso te dava força. Aquele balançar assim, olhava aqui. E depois eu li um livro que me explicava que isso era assim que tinha que ser feito. Falei, poxa vida, eu não sabia, mas deu certo. Deu certo. Então, é aquela experiência prática que você acaba descobrindo os caminhos. Depois você descobre a teoria do que aquilo funciona. E muitas vezes na prática, né, cara? A gente estava conversando um pouco antes de começar essa entrevista, a gente estava conversando sobre o nada supera a prática, né? Estava falando para ele sobre os empreendedores de palco e várias questões que hoje em dia a gente vê muito, né? Assim, nas suas mais diversas áreas. Ou seja, pessoas que se posicionam nas redes sociais, mas nunca efetivamente executaram aquilo. Então nada supera a prática, nada supera a exposição, nada supera a gente conseguir, a gente correr grandes riscos, topar grandes riscos, errar, acertar, ou seja, estar exposto à falha, né? Aprender, criar casca. Então isso eu acredito muito, cara. César, sobre visão futura. O que você fala muito sobre o futuro, você fala muito sobre o presente, passado, futuro. Vamos falar sobre a visão futura da tecnologia no Brasil. Frente a todas essas mudanças, quais tendências você acredita que vão ser vencedoras nos próximos anos? E também olhando sobre um outro aspecto também. O que um executivo que está vendo a gente, aonde tem que estar o radar dele ligado? Bom, o futuro é muito difícil de ser previsto, né? A única coisa que sabemos sobre o futuro é que ele é diferente do hoje. Como ele vai ser extremamente complexo, tem inúmeras variáveis. Se nós pegarmos os últimos anos, a gente vê aí
As mudanças estão acontecendo e provavelmente ainda vão acontecer nos aspectos geopolíticos, mudanças de comportamento da sociedade e assim por diante. E é uma interligação muito íntima entre tecnologia e sociedade. A tecnologia afeta os hábitos da sociedade e esses hábitos também impulsionam novas tecnologias, demandam por novas tecnologias. Então eu acredito que algumas tecnologias vão continuar evoluindo num ritmo cada vez mais intenso. Nós estamos falando aí de comunicação e miniaturização de equipamentos. Hoje nós temos um computador no bolso, no smartphone, tem mais capacidade do que um mainframe há 20, 30 anos atrás e está no bolso. Nós temos comunicação de altíssima velocidade, 5G, estamos falando futuramente 6G. Cada 10 anos tem uma G dessas, 1, 2, 3, 4G, mais ou menos cada 10 anos. Então, 4G uns 10, 12 anos atrás, a 5G agora, provavelmente vamos ter 6G. Mal temos a 5G, vamos ter outra. Isso vai provocar muita mudança, porque não vai ter mais latências, as coisas vão ser instantâneas em tempo real. A inteligência artificial continua evoluindo, né? Já estamos aí 60, 70 anos falando disso, sempre com projeções de que chegamos ao estado da arte. Hoje, a IA generativa é o estado da arte, mas daqui a 5 anos vai ter outra coisa muito superior a isso, como a IA generativa superior que era 5 anos atrás. Então, não vamos considerar que a gente atingiu o topo. Tem até uma coisa muito interessante, há uma fábula, eu não sei se é verdade, que o então diretor do Censo americano, em 1899, prestes a inaugurar a feira no final do século de 1900, disse que tudo que poderia ter sido inventado foi inventado. Porque no século XIX foi um século de muitas invenções. Coisas que nós usamos hoje surgiram no século XIX. Então a gente sempre tem essa ideia que no momento que nós estamos com a tecnologia mais moderna. É verdade, mas não quer dizer que ela vai continuar sendo moderna. Daqui a 5, 10 anos, a gente vai olhar para aquele hoje, né, como passado, e dizer, porra, a gente estava usando aquelas ferramentas horrorosas, como a gente há 10 anos atrás, a gente olha as ferramentas, 20 anos atrás, então. Então, a tecnologia está mudando, continua evoluindo, mas com certeza a miniaturização vai permitir, com a comunicação e todas as tecnologias de software, vai permitir que a gente tenha uma digitalização da sociedade muito grande. Esse é o lado bom, e o lado preocupante é que a gente tem que tomar um cuidado com que resultados a gente consegue com essa tecnologia. A gente não pode esquecer os lados, os aspectos de privacidade, segurança e principalmente o impacto na sociedade. Perfeitamente. E isso eu acho que vai mudar bastante. E vai ser uma mudança significativa, mas gradativa. Cara, eu queria tocar num tema com você, que eu acho que é um tema que vai ser bastante importante também. Eu e o César, a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre essa questão da multigeracional, essa questão do etarismo. Algumas questões que são espinhentas, né, César, no mercado, mas eu acho que é muito importante a gente tocar e eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. Nós fundamos uma companhia multigeracional, né? Tem um cara lá que sou eu de 41, tem o Gustavo de 50 e 51, se eu não me engano, uma boa ideia, Gustavo, e tem você, César. César, o que você... às vezes eu converso muito com executivos do mercado, eu converso com pessoas, eles falam assim para mim, eu venho muito do mercado de startups, né, pessoal? Ele fala assim, eu tenho 50 anos, eu tô me sentindo velho para poder empreender, a minha geração, minha idade já passou. César, você para mim é um grande exemplo disso, é um cara inquieto, é um cara que e soube ler também uma empresa para poder fazer sua entrada, de falar assim, eu topo. O que te motivou, César? Qual a mensagem você quer passar para o mercado que realmente esse mercado ele tem que mudar? Essa é uma questão extremamente importante, né? Você falou a sua idade, a idade da minha filha. Então, estou trabalhando com a minha filha aqui. Eu cheguei nos 70. Então, a primeira coisa que eu acho que é um absurdo é empresas ainda ter aquela ideia que chegou aos 50, aos 60... você não pode mais ser um executivo, você está no auge da sua experiência, as horas de voo que a gente falou tanto. Então, realmente, não tem sentido. E eu vejo que muitas dessas empresas, elas mantêm esse processo há dezenas de anos.
e nunca pararam para pensar, espera aí, algo mudou, o mundo mudou. Quando eu criei esse processo, talvez digamos, a expectativa de vida fosse 70 anos, então aposentar aos 60, restavam 10. A expectativa de vida chega a 80, 90, então você pode ir aos 70, qual é o problema, né? Eu acho que as áreas de RH são muito quadradinhas, elas têm que pensar de forma diferenciada. Porque isso tem que haver uma mudança na sociedade, mas também dentro das empresas. E também as pessoas, eu acho que vem muito da cabeça, né? Por exemplo, eu tenho na faixa de 70, mas estou trabalhando com o Vinícius, um cara fantástico na faixa dos 40. E a gente troca ideias, a gente tem ideias em comum, a gente tem ideias diferentes, isso é ótimo. Com certeza. Essa diferença de opiniões, de vivência, é legal. Se todo mundo fosse igual, a gente ficava ali o efeito manada. Não, vamos fazer de forma diferente. E a experiência de vida, as coisas são diferentes, o mundo vai mudando. Então vamos incorporar essas diversas gerações juntas. As pessoas que vivenciaram muito tempo, muita coisa, têm muita coisa a ensinar. As pessoas que começaram depois têm muita coisa a ensinar. Então, se a gente junta perspectivas e óticas diferentes, a gente consegue resultados muito bons. Então, acho que o primeiro passo é, obviamente, acabar com essa ideia que eu chamo de babaca, que aos 50, 60 anos eu não tenho mais nada para fazer. Claro que tem, você pode fazer tudo que você poderia fazer. Claro, tem as limitações biológicas. Eu vou para a academia? Vou, 5 vezes por semana. Eu continuo estudando? Leio, estudo bastante. Estamos numa empresa de inteligência artificial, que é o estado da arte. Qual a limitação? Aos 50 eu não posso mais fazer isso? Alguém tá uma lei divina dizendo que eu não pode? Não. É muito antigo esse pensamento, muito antigo esse pensamento, obsoleto, arcaico, e eu acho que não... Eu acho que quando alguma empresa diz, olha, você tem que se aposentar aos 60, ela está pensando no mínimo 100 anos atrás, está muito atrasada. E o que você acha que os executivos hoje, quem deseja empreender, quem deseja fazer, quem deseja, talvez até mesmo um executivo numa mudança de momento mesmo, ele está saindo agora de uma grande empresa, ele quer empreender, ele está se sentindo, cara, ele tem 50 anos, por exemplo, está se sentindo velho, 60 anos está se sentindo velho, eu não vou começar minha carreira agora. Cara, pelo amor de Deus, o que você falaria para esse cara? O que esse cara pode estudar, o que ele pode olhar, aonde ele pode se espelhar, o que ele pode se inspirar para poder realmente mudar esse pensamento, que é uma crença limitante. É uma crença míope, não tem sentido isso, absolutamente não tem sentido. Então, a melhor coisa para fazer é, claro, ficar estudando. Você não pode parar de estudar. Na verdade, o pensamento anterior era que você tinha 3 fases da vida, basicamente. A fase que você estudava, a fase que você trabalhava, a fase que você se aposentava. Não existe mais isso, não tem mais sentido isso. Primeiro, o aprendizado é contínuo. Não dá para agora, parei, não vou mais estudar porque eu já aprendi tudo na faculdade. Porra nenhuma, em 5 anos, metade do que você aprendeu já está obsoleto. Qualquer faculdade, seja tecnologia, medicina e assim por diante. Muda e está mudando cada vez mais rápido. Então, primeiro ponto, não dá para parar de estudar. Segundo ponto, por que você tem que parar de trabalhar em determinado momento? Tudo bem, você está trabalhando numa coisa que você não gosta, vai fazer uma coisa que você gosta. Tem oportunidade? Tem oportunidades. Dá para fazer. Eu me aposentei? Não me aposentei. Eu tenho aposentadoria oficial pelo INSS, mas eu continuo trabalhando. Nunca parei me considerar e me considerei assim, agora estou aposentado. Nunca me passou pela cabeça, vou me aposentar. Não. A única coisa é, agora eu vou receber pelo INSS. Foi a única diferença. Não mudou absolutamente nada. Tanto que eu continuo olhando, fazendo os planos para o futuro. Não tem por que você ser limitante. Eu acho que é uma visão muito míope e você se encurtar muito pensar dessa forma. Não tem por quê. Não, cheguei aos 60, eu não vou fazer mais nada. Eu acho que uma boa coisa é fazer o que nós estamos fazendo aqui. Vamos criar um negócio novo, multigeração, ideias diferentes, perspectivas diferentes, aprendizados e caminhos de vida diferentes. Isso abre horizonte para todos os dois lados. Eu acho que eu aprendo muito com você e você aprende muito comigo nessa troca de ideias. Então, é um caminho que a gente pode adotar. E está dando certo conosco e provavelmente pode dar certo com muitas outras empresas. Eu acho que o ponto principal, né, César, também é o respeito.
Eu acho que é respeitar as gerações, é a gente ter essa boa fluência que nós temos. Eu acredito muito no time. O time hoje, cada vez mais para mim, faz total sentido. Antes eu acreditava, quando eu era bem mais jovem, eu acreditava que se eu tivesse um bom produto, já tive bastante sucesso com bons produtos, mas eu acreditava que o produto ele estava na frente do time. Hoje é completamente diferente. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu amadureço no mercado, mais eu tenho certeza que o time faz a total diferença. O time é o rei nesse momento. E visto hoje nós temos uma empresa multigeracional para mim, é a empresa que mais cresceu num tão curto período de tempo. Assim, eu estou realmente impressionado. Então, então os números não mentem, né, pessoal? Uhum. E César, olhando a parte de educação, como é que essa parte de educação continuada, como é que você busca se atualizar hoje em dia? Você atualiza muita gente, né? Muita gente segue você. Eu até brinco que o César é um grande influenciador nas redes sociais. Tem mais, sei lá, 60 mil seguidores. Mas quem te atualiza? Quem são essas fontes, César? Como é que no seu dia a dia você busca isso? Você, aos finais de semana, eu vejo que você também posta. Quais são essas fontes que você poderia recomendar aqui para as pessoas? Bom, depende muito do interesse de cada um, né? No meu caso específico, eu estou muito focado em inteligência artificial, então eu começo a seguir, principalmente via LinkedIn, algumas pessoas de centro de pesquisa no exterior, a grande maioria, e essas pessoas geralmente criam um ecossistema em torno de outras pessoas que são interessantes. Fulano e ciclano. Aí você vai seguir ciclano também, vê que é legal. Então hoje eu devo estar seguindo aí uns 150, 200 desses pesquisadores e volta e meia até trocamos algumas mensagens. Isso é uma fonte de inspiração muito legal, porque deles vêm algumas sugestões, ou desses debates vêm sugestões de um paper, de um livro, ou alguma ideia que eles estão colocando, aí você começa a ver outro, espera aí, alguém está comentando e dando um ponto de vista diferente, deixa eu pensar, e de repente você chega a uma terceira conclusão. Então eu acabei criando ao longo desse tempo um conjunto de pessoas que eu não conheço fisicamente, mas essa é a graça da internet, né? Acho que a graça é exatamente isso. São pessoas realmente que eu acredito muito competentes, que tem muito conteúdo e que você extrai esse conteúdo. Aí eu leio muito, eu geralmente umas 2 horas por dia eu estou lendo. Eu gosto de ler muito cedo e às vezes no período da tarde. À noite eu leio umas coisas diferentes. Também uma outra coisa legal é que não é ficar só olhando o tema, né? Por exemplo, inteligência artificial, que eu curto muito. Mas eu gosto de ler outros assuntos. Então à noite eu leio paleontologia, já li sobre a Primeira Guerra Mundial, devo ter lido dezenas de livros sobre a Primeira Guerra Mundial, porque quando eu entro no assunto é para entender o assunto. Então, por exemplo, eu acabei de ver novamente aquela série Band of Brothers, está passando agora na Netflix, do dia D, na Normandia. E aí você vai pesquisar um pouco mais. Espera aí, como é que foi isso? Aí começa a olhar pelo lado alemão também, como é que foi a coisa. Aí começa a ver o que aconteceu antes, como é que foi o planejamento, como é que foi... E aí você começa a fazer correlações que acabam afetando a vida profissional. Sim. Por exemplo, todo mundo fala ali da batalha, mas olha o pesadelo logístico que existiu por trás para aquilo acontecer. E ninguém presta atenção nisso. Mas aí você começa, espera aí, como é que foi essa logística? Como é que se conseguiu colocar milhares de aviões, milhares de paraquedistas, por exemplo, saltando na noite anterior? Aí que você começa a ver a complexidade do negócio. E através dessas leituras você começa a correlacionar coisas. Então, alguma coisa sobre dinossauro, alguma coisa sobre futuro, alguma coisa sobre a guerra, alguma coisa sobre não sei o quê, você junta, espera aí. Tem algo em comum aqui, de repente sai um insight sobre esse assunto. Então, acho que essa leitura diversa te abre muito horizonte. Porque o conhecimento eu vejo como uma árvore que você vai, né? Sim. Vai crescendo. Não adianta você pegar uma folha aqui isolada, pega essa folha. Essa folha pertence a um ramo, que vai pertencer a um ramo maior que vai pertencer ao tronco. Se não tiver o tronco, aquela folha não faz sentido nenhum. Sim. Então não adianta olhar as folhas
Começa pelo tronco para depois você chegar naturalmente às folhas. Agora, toma um pouquinho de água, César, porque você falou bastante e eu tenho mais perguntas aqui para você. Deixa bem revigorada a sua voz. Bem lembrado. César, pegando esse gancho ainda da leitura, tá? Como é que você organiza o seu dia? Você malha, você empreende, a gente palestra, a gente faz projeto, a gente faz uma série de coisas, você tem sua vida pessoal, você falou que dedica 2 horas de leitura por dia. Cara, como é que você organiza o teu dia? E ainda naquela linha de uma pessoa que quer ter mais produtividade. Tá aqui alguém assistindo a gente que quer ter uma vida mais produtiva e não está conseguindo. Como é que você organiza o seu dia para que tudo isso que você falou consiga caber dentro do seu dia? Bom, a tecnologia ajuda bastante e a maneira que nós estamos hoje habituados, já depois da pandemia, a trabalhar, trabalho híbrido, remoto, facilitou muito isso. Ou seja, eu já fazia isso, mas mais limitado, hoje eu consigo fazer com mais flexibilidade. Então, como é que eu divido meu dia? Quer dizer, meu dia é diferente do dia de qualquer outra pessoa, porque Sim. Cada um tem seus hábitos e tudo. Mas eu acordo cedo, geralmente em torno de 6 horas, é uma hora bem produtiva para mim. Então, cuido dos cachorrinhos, as coisas, tem 2 cachorrinhas em casa. E aí começo a ler, eu gosto de ler logo cedo, leio pelo menos uns 40 minutos, 50 minutos. Respondo e-mails, respondo um monte de coisa. Aí tem as reuniões, conference call, as coisas todas. Em torno de 11 horas eu paro, coloco assim, salvo raras exceções, como agenda, compromisso particular, que é ir para a academia. Eu vou para a academia. O compromisso é uma agenda que você tem consigo mesmo. Não adianta você ter agenda só com os outros, se você não dá importância a você. Se você não estiver bem, não adianta, você não vai estar bem com os outros. Tá? Eu tenho a minha agenda comigo. Vou para a academia. Não levo celular. Não levo absolutamente celular. Porque eu me dedico ao exercício, paro para pensar, e quantas ideias legais saem. Estou ali concentrado, estou mexendo aquele músculo, não sei o quê. Opa! Vem uma ideia que não tem nada a ver com aquele exercício, mas você se desconectou dos problemas do dia a dia. Então é muito legal. Depois eu almoço, volto e começo o turno da tarde. Mas também eu sou um bicho diurno, né? 11 horas da noite no máximo eu estou apagando. E e o que eu faço à noite antes de dormir? A última coisa que eu faço é a agenda do dia seguinte. Coloco em detalhe a agenda do dia seguinte. Eu não guardo nada na cabeça que vá, de alguma forma, prejudicar o sono, porque prejudicar o sono você começa o dia ruim. Então, por exemplo, puxa, tenho que fazer qualquer coisa, ligar o carro, por exemplo, está muito tempo parado. Eu coloco na agenda. Você usa o Outlook para isso? Você coloca, faz toda... O Outlook. Legal. E coloca, às vezes, um papelzinho com algum lembrete, que às vezes o Outlook você coloca só, não dá para escrever muita coisa. Então, eu coloco alguns bilhetes ali do lado. Mas está tudo ali. Se não tiver ali, eu não faço. Você fez aquilo? Não está na agenda. Mas aí eu vou dormir sem preocupação. Eu sei que eu vou resolver as coisas no dia seguinte. Eu planejei o dia seguinte. Se no final do dia eu não conseguir fazer tudo, espera aí, tem que mexer em prioridade, você vai mudando a prioridade e menos prioridade deixa para outro dia. Eventualmente, nem tudo dá para fazer. Também não adianta fazer corrido algo não bem feito, tem que fazer bem feito. Se você planejou errado, estimou errado o tempo, alguma coisa vai ter que sobrar. Aí põe no outro dia. E está dando certo, está funcionando. Então vocês veem que não é uma questão de falta, com um simples Outlook você consegue fazer uma grande gestão do seu tempo, né? É mais uma questão de vontade de querer fazer, né? E a academia você não abre mão, né, cara? Às vezes a gente brinca que 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, a gente tem um grupo de fundadores, né, da Redcore, o César manda mensagem logo de manhãzinha, cara, o primeiro manda mensagem, ou seja, nos inspira também a poder, malhar, fazer as coisas que realmente a gente tem que melhorar, né, cara? Não. E academia é legal, eu fim de semana, sábado, domingo. Então, sábado eu despeço do pessoal lá da academia, o pessoal fala, bom fim de semana, que bom fim de semana, amanhã eu tô aí, cara. César, quais conselhos você daria para um jovem profissional? A gente falou muito aqui de conselhos que podem ajudar muito pessoas já maduras, executivos maduros, caras que nem a gente, que está empreendendo, fazendo as coisas.
Mas vamos falar agora para um cara que está vendo esse vídeo e ele está no começo de carreira, está querendo construir uma carreira 10, vencer esses desafios, aproveitar essas grandes ondas tecnológicas no qual a gente está surfando, não só essas, como as várias outras. Quais dicas você daria para um cara desse? Bom, a primeira, não esperar que as coisas vão acontecer fácil. As coisas nunca acontecem fácil. Cai do céu. Não, não cai do céu. Você tem que ser bem resiliente. E tem que escolher alguns caminhos. E aí, vamos pegar o surf. O surf me ensinou também algumas coisas interessantes. Você, o pessoal pensa, não, o surfista passa o tempo todo surfando. Não, você tem que escolher uma boa onda. Quando vem o swell, aquelas várias sequências de ondas, você vai escolher pelo menos tenta escolher a melhor onda. Você tem que se posicionar bem, né? Se posicionar, se tiver muita multidão não é legal, mas também não pode ficar afastado, porque aí não é o ponto legal de pegar onda. Tem que entrar na hora certa. Se entrar atrasado, vai virar vaca. Se entrar antes, você perdeu, vai remar e não vai chegar a lugar nenhum. Depois você surfou legal, que onda fantástica, aí você vai ter que voltar, vai enfrentar toda a arrebentação até voltar de novo. Então, tem que escolher bem a onda, porque você vai curtir a onda, mas depois vai ter um perrengue para voltar lutando contra a arrebentação para voltar para o point novamente, né? Principalmente quando tem sequência de ondas, e ondas grandes. Então, tem que ter, primeiro, força de vontade, resiliência, escolher as ondas, escolher alguns caminhos, não pode fazer tudo, e principalmente curtir aquele momento que você está surfando. E depois você vai ter outro momento difícil que é para voltar para surfar novamente. Então, por isso que não é fácil. Você só vê a foto do sujeito surfando, agora você não vê os filminhos dele entrando para ir lá para pegar a onda. Ele vai enfrentar todas aquelas ondas que estão quebrando, ele vai ter que enfrentar para chegar lá. Isso a gente não vê, a gente vai ver ele descendo a onda, mas não ele indo para lá. E você vai enfrentar esse caminho para poder surfar aquela onda. É legal porque a gente sempre passa na vida momentos no qual moldam um pouco da nossa mentalidade, né? O surf, ele te ajudou a poder criar uma estrutura lógica, um racional muito bacana que você aplica no mundo dos negócios, né? Cada um dos exemplos que você falou, do momento da onda, de entrar na hora certa, eu consigo cruzar isso daí plenamente com momentos de mercado, timing de mercado, entrada, início de empresas. Então isso é muito interessante, a vida de cada um, como nos leva, né? Os aprendizados que nos dá. Cara, falando sobre legado, você construiu um grande marco no mercado, tem um grande nome no mercado. Como é que você gostaria de ser lembrado futuramente e quais são os seus planos também para continuar contribuindo com toda essa comunidade? Bom, é um exagero seu aí de legado. Assim, legal, César, é legado, poxa. Eu tô falando... Tá bom. Ele é amigo, né? Amigo é essas coisas. É por isso que é amigo. Senão... Mas quem tá vendo aqui sabe que o cara sabe que o César realmente se dedicou, então merece todo um respeito do mercado, sim. Valeu. Mas hoje o que eu quero realmente, acho que talvez o que me dê mais prazer é compartilhar essa experiência. Sim. Por exemplo, os posts que eu coloco no LinkedIn. Claro que eu aprendo. Como eu falei, para escrever um post eu tenho que ler bastante. Mas eu gosto de ler. Mas eu poderia não escrever. Mas por que eu estou optando por escrever? Eu não ganho nada colocando ali. Mas eu acredito que isso ajude as pessoas. E eu vejo os comentários, pô, isso aqui foi uma boa dica, pô, você me deu a dica desse livro, vou ler isso, vou fazer aquilo, isso me inspirou. Eu recebo muitos desses comentários, muitas vezes no e-mail private, e que é muito legal. Eu falo, pô, legal, isso aqui de alguma forma está ajudando. Esse post, esse link que eu coloquei, ajudou alguém em alguma coisa. Sim. Isso, para mim, eu acho que é fantástico. É isso que me motiva a escrever outro post, e um outro post, e um outro post. É basicamente isso. Não é nenhum benefício financeiro. É claro que você tem que pagar seus boletos, né? Então, monta empresa. Nosso objetivo na empresa não é ficar bilionário, é fazer uma diferença para o mercado. Esse foi o objetivo que nós nos propusemos a... Eu quero ficar bilionário. Ele vai ficar com a minha parte. Eu fico. Mas realmente, o dinheiro vai acontecer. O dinheiro vai acontecer. Sim. Mas se você foca só no dinheiro, você deixa de lado essas outras coisas. Sim, falei brincando, mas é verdade também. Quando a gente criou a empresa, e o Vinícius foi o culpado da criação da empresa, que ele me ligou, pô,
tô com uma ideia, eu falo, pô, do cacete essa ideia, vamos fazer esse negócio acontecer. Mas desde o princípio a nossa proposta era, vamos fazer algo diferente no mercado, vamos de alguma forma deixar uma marca. E eu acho que a gente deixa a marca sim, é o conhecimento, compartilhar o conhecimento, que alguma pessoa possa usar aquilo, pô, isso aqui me ajudou no meu negócio, me ajudou na minha carreira profissional, me ajudou em algum pedaço, etapa da minha vida. Isso já é muito bom. E olhar essa questão de pedaços, etapas, contribuição, indo para a pergunta final aqui, César. O quadro aqui é Construindo o Futuro, com César Taurion hoje. Quais dicas finais você daria para quem nos assiste, que deseja construir o seu futuro com essas dicas? Quais dicas finais você daria para essa pessoa realmente construir um bom futuro, uma boa carreira, uma boa empresa? Como você falou, construir o futuro, você que vai construir o futuro. Logo no início da minha carreira profissional, poucos meses que eu estava começando a trabalhar, eu tomei uma decisão. Eu não sei, né, o insight que deu. Eu vou conduzir a minha carreira. O que significou isso? Significou que eu segui a carreira profissional, buscava, eu sempre trabalhei em grandes empresas, mas eu que demitia as empresas, não era, a empresa nunca me demitia, eu que me demitia. Falei, pô, eu quero um objetivo, quero chegar lá. A empresa está me ajudando. É uma relação muito simbiótica. A empresa me ajuda e eu ajudo a empresa. Eu me dedicava corpo e alma ali, virava a noite para a empresa. Mas ela estava me retribuindo no caminho que eu queria seguir. Se de repente a empresa começava a desviar o seu caminho, por várias razões, eu me colocava numa posição que eu não queria, pô, isso não é o que eu quero. Não é o crachá que me motivava era onde eu queria chegar profissionalmente. Aí trocava de empresa. E assim foi ao longo da carreira profissional. Então, por isso a palavra que você falou, construir, eu acho que é que melhor define tudo isso. Você constrói a sua carreira, você não deixa que outros construam a carreira. Vou entrar na empresa, a empresa vai construir a carreira para mim. A empresa que vai dizer que cursos eu vou fazer. Peraí, você é o quê? Assumir a responsabilidade, né? Extreme ownership. Você realmente, com certeza. Você é o dono do seu nariz, vai acertar, vai errar, mas é você que é o responsável. Você é o CEO, você é o seu CEO, né? Exatamente. Cara, muito legal. César, eu te agradeço muito. Foi um grande prazer ter você aqui e um grande amigo, um cara no qual inspira uma geração inteira, inspira várias gerações. Então eu tenho certeza que ficou muito interessante esse conteúdo que foi passado. E aqui, pessoal, tentamos passar um conteúdo nada comercial, um conteúdo realmente humano, para que a gente possa conhecer cada vez mais do César e possa conhecer toda a sua história que ele já desenvolveu pelo mercado. Obrigado, César. Obrigado a você, mais uma vez. Mais uma vez. É isso aí.